Você recusa oportunidades incríveis todos os dias. E a pessoa que está recusando? É você mesmo. Não é o chefe, não é o mercado, não é a falta de sorte. É você, decidindo que não é bom o suficiente. E a coisa mais louca? Você está completamente errado. Olá, bem-vindo ao Engenharia Humana. Sou seu apresentador, e hoje vou contar uma história que pode mudar a forma como você vê a si mesmo. Mas primeiro, preciso fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você deixou passar uma oportunidade porque tinha certeza de que alguém mais qualificado estava ali? Ou quando você se dissuadiu de tentar algo porque pensou que não era bom o suficiente? Eu fiz exatamente isso. Há alguns anos atrás, recebi uma proposta para apresentar uma palestra em uma conferência importante. Era sobre comportamento humano, exatamente meu nicho. Mas minha mente começou a trabalhar contra mim. Pensei, tem centenas de palestrantes melhores. Meu trabalho não é tão bom. As pessoas vão perceber que eu sou um impostor. Minha produção de conteúdo é amadora comparada aos grandes nomes. Eu não tenho a experiência que eles têm. E sabe o que aconteceu? Eu recusei. Enviei um e-mail educado dizendo que infelizmente não podia participar. 3 meses depois, vi que o evento foi um sucesso. Surgiram novos palestrantes, novas ideias. E eu não estava lá. Mas essa história não termina com arrependimento estéril. Termina com uma verdade científica que mudou minha perspectiva completamente. E é isso que quero compartilhar com você hoje. Porque esse padrão que acabei de descrever não é uma fraqueza pessoal. É um fenômeno psicológico bem documentado. E compreender isso é o primeiro passo para interromper esse ciclo. Vamos começar com a ciência. Em 1999, 2 pesquisadores chamados David Dunning e Justin Kruger publicaram um estudo que virou lendário na psicologia. Eles descobriram algo contraintuitivo: as pessoas menos competentes em uma tarefa tendem a superestimar suas habilidades. Mas as pessoas mais competentes tendem a subestimar. Esse fenômeno ficou conhecido como o efeito Dunning-Kruger. Agora, por que isso acontece? A resposta está em como nosso cérebro processa conhecimento. Quando você está aprendendo algo novo, você não sabe o suficiente para saber o que você não sabe. Você está cego para as lacunas. Você resolve um problema com confiança, não percebendo que existem 10 outras dimensões do problema que você ignora completamente. Isso cria a ilusão de competência. É por isso que iniciantes em qualquer campo frequentemente têm mais confiança do que deveriam. Mas aqui está a reviravolta: quanto mais você avança em um campo, mais você desenvolve sensibilidade sofisticada para as nuances. Você começa a ver todos os detalhes que não via antes. Você percebe todas as formas em que você pode estar errado. Você se torna consciente da profundidade do que ainda não sabe. E isso cria algo específico no seu cérebro, uma tendência de subestimar suas próprias habilidades. Os psicólogos chamam isso de síndrome do impostor, mas na verdade é um pouco diferente. A síndrome do impostor é a sensação de ser uma fraude apesar das evidências de competência. Mas o que estou descrevendo é mais fundamental. É uma distorção sistemática na forma como você percebe suas próprias capacidades em relação ao padrão de excelência que você desenvolveu. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine um escritor iniciante. Ele escreve um artigo, fica completamente satisfeito com o resultado, e o publica com confiança absoluta. Recebe críticas severas. Fica surpreso. Pensava que era melhor. Agora compare isso com um escritor experiente. Ele passou 10 anos escrevendo. Conhece todas as técnicas. Entende estrutura narrativa, pacing, desenvolvimento de personagem em níveis profundos. Ele escreve algo que, por critérios objetivos, é significativamente melhor do que o trabalho do iniciante. Mas como ele se sente? Ele se pergunta se é bom o suficiente. Ele vê todos os problemas. Ele sabe exatamente por que aquele parágrafo não funciona. Ele percebe que o diálogo poderia ser mais natural. Ele quer reescrever tudo. Quem está sendo realista? O experiente. Mas quem tem mais confiança?
O iniciante. E isso é exatamente o que aconteceu comigo quando recusei aquela palestra. Eu havia consumido conteúdo sobre comportamento humano dos maiores especialistas do mundo. Eu entendi as limitações de minhas pesquisas. Eu sabia sobre vieses que poderia estar cometendo. Eu estava ciente de discussões acadêmicas que eu não domino completamente. E toda essa consciência me fez pensar que eu não era bom o suficiente. Enquanto isso, alguém com 1/10 da minha experiência no assunto provavelmente teria aceitado sem pestanejar. Mas aqui está onde a história fica interessante. Porque essa subestimação sistemática não é apenas um incômodo psicológico. Ela tem consequências reais no mundo. Ela custa oportunidades. Custa crescimento. Custa contribuição. Vamos examinar dados de pesquisas sobre dinâmicas de carreira. Um estudo publicado no Journal of Applied Psychology descobriu que mulheres se candidatam a promoções apenas quando atendem a 95% dos requisitos, enquanto homens se candidatam quando atendem a 60%. Isso não é porque homens sejam menos qualificados ou mais competentes. É porque homens, em média, subestimam menos a severidade dos requisitos e superestimam levemente suas habilidades. As mulheres, em contraste, frequentemente superestimam quanto melhor elas precisam ser para ganhar oportunidades. E isso é o oposto do efeito Dunning-Kruger, não é? Pessoas que conhecem o trabalho melhor subestimam a chance de sucesso. Outro conjunto fascinante de dados vem de pesquisas sobre inovação. Uma análise de patentes e publicações científicas descobriu que as pessoas que produzem trabalho realmente inovador frequentemente reportam altos níveis de dúvida sobre a qualidade de seu trabalho durante o processo criativo. Eles reveem, revisam, duvidam. Enquanto isso, trabalho mais medíocre às vezes é produzido com confiança inabalável. Não estou sugerindo que dúvida é o motor da inovação. Mas estou sugerindo que a dúvida é frequentemente o resultado de padrões internos elevados. E padrões elevados criam trabalho melhor. Agora aqui está o padrão que quero que você veja. Você está em um dos dois grupos. Ou você está no estágio inicial de aprendizado, onde você não sabe o que não sabe, e você tende a ter confiança excessiva. Ou você progrediu bastante, desenvolveu sensibilidade sofisticada para a qualidade, e agora você tem confiança insuficiente. O problema é que o segundo grupo frequentemente para de se mover para frente. Porque se você subestima sistematicamente suas habilidades, você não vai se candidatar para coisas. Você não vai tentar. Você não vai se colocar lá fora. Qual é a solução? Compreender o fenômeno não resolve tudo, mas resolve algo importante. Quando você reconhece que sua insegurança pode ser um sinal de competência desenvolta, não de incompetência, você cria espaço para agir apesar da insegurança. Vou compartilhar 3 estratégias específicas que descobri que funcionam bem. Primeira estratégia: separe seu padrão interno de seu padrão externo. Seu padrão interno é onde você coloca o sarrafo para você mesmo. E provavelmente é muito alto se você chegou neste ponto em sua jornada. Mas esse não é o padrão que importa para a maioria das oportunidades. O que importa é o padrão externo. Qual é o nível de qualidade que outros estão operando? Qual é o threshold mínimo que precisa ser cruzado para a oportunidade? Quando você separa esses dois, você consegue pedir feedback externo de pessoas que você confia sobre onde você realmente está em relação ao padrão externo. Quando recebi aquela proposta de palestra, meu padrão interno era impossível. Eu queria ser tão bom quanto os melhores palestrantes que já vi. Mas eu nunca perguntei ao organizador exatamente o que eles estavam procurando. Eles estavam procurando a melhor palestra já dada? Não. Eles estavam procurando alguém que tivesse expertise genuína em um tópico e pudesse compartilhar isso de forma clara. Eu tinha ambos. Mas nunca verifiquei. Segunda estratégia: colecione evidências objetivas de sua competência. Seu cérebro é muito bom em ignorar ou minimizar evidências que contradizem suas crenças autolimitantes. Então você precisa criar um sistema que não permite que isso aconteça. Mantenha um registro. Mantivemos feedback de clientes. Mantenha números de resultados que você produziu. Mantenha reconhecimento que recebeu. E aqui está o importante:
Quando sua mente disser que você não é bom o suficiente, você força a si mesmo a revisar essa evidência. Terceira estratégia: entenda que algumas pessoas experientes que você admira também tiveram que atuar apesar das dúvidas. Essa ilusão de que pessoas verdadeiramente talentosas têm confiança absoluta é uma ilusão. Pessoas genuinamente talentosas frequentemente têm altos padrões, e altos padrões produzem dúvida. Você está em boa companhia. Depois que recusei aquela palestra, passei meses pensando sobre o que perdi. Mas mais importante, comecei a rastrear meu comportamento. Quantas vezes no ano anterior eu não tinha tentado algo porque pensava que não era bom o suficiente? Perdi a conta. Projetos que não iniciei. Conversas que não tive. Colaborações que não propus. Parcerias que não busquei. E depois eu literalmente forcei a mim mesmo a aceitar a próxima oportunidade similar que apareceu. Mesmo sentindo a mesma dúvida. Mesmo pensando que não era bom o suficiente. Aceitei. E sabe o que aconteceu? A palestra foi bem recebida. Não foi perfeita. Mas funcionou. Serviu ao propósito. Pessoas aprenderam algo. E mais importante, eu aprendi algo. A dúvida não é um indicador confiável de capacidade. Aquele evento também abriu portas. Conheci pessoas. Troquei ideias. Desenvolvi perspectivas novas que informaram meu trabalho depois. Tudo isso perdido porque eu subestimei minha capacidade de contribuir de forma útil. Agora quero ser claro sobre algo. Não estou dizendo que você deva agir com confiança total sem nenhuma reflexão. Humildade intelectual é importante. Reconhecer lacunas em seu conhecimento é importante. Querer continuar melhorando é importante. O que estou dizendo é que pode existir uma lacuna entre onde você realmente está e onde você acha que está. E essa lacuna pode estar custando você. A verdade sobre talentos é que eles não são principalmente uma coisa fixa que você tem ou não tem no momento do nascimento. Talentos são principalmente o resultado de investimento ao longo do tempo. Você desenvolveu uma sensibilidade sofisticada e padrões altos porque você investiu tempo e esforço em sua área. Isso não é uma razão para ficar de fora. É uma razão para estar dentro. É uma razão para contribuir. Há mais uma coisa que quero que você entenda. Quando pessoas realmente talentosas e competentes subestimam suas habilidades, existe uma consequência oculta que poucos mencionam. Você não fica apenas menos feliz porque perde oportunidades. O mundo fica pior. Porque o mundo perde sua contribuição. Perde sua perspectiva. Perde o trabalho que apenas você poderia fazer da forma que você poderia fazer. Então aqui está meu desafio para você. Identifique uma oportunidade que você recusou nos últimos 6 meses porque achou que não era bom o suficiente. Talvez seja uma proposta para colaborar. Talvez seja para fazer algo que você sabe como fazer mas nunca pediu crédito por. Talvez seja para compartilhar sua experiência com outras pessoas que poderiam se beneficiar. E então, identifique a diferença entre seu padrão interno e o que a oportunidade realmente exigia. Aposto que existe uma lacuna. E aposto que essa lacuna está produzindo uma dúvida que não é totalmente justificada. Seu talento não precisa ser perfeito para ser valioso. Sua competência não precisa ser completa para ser útil. Sua contribuição não precisa ser a melhor para importar. E a pessoa que mais precisa ouvir isso? É você. Agora mesmo.